Esses seus pensamentos não eram muito diferentes dos de Pedro. Ele também achava desnecessário levarem muito mais adiante o namoro. Sua intenção, neste fim de semana, era ter uma séria conversa com ela. Chegaram nas missões por volta das 3 horas da tarde. O tempo firme e o céu de um azul profundo, sem nuvens, realçava mais ainda a beleza daquelas ruínas. Fernanda, encantada, quis olhar todos os cantos e recantos. Juntamente com Pedro, foi até uma sala de projeção de slides onde eram exibidas fotos de documentos antigos, pertencentes à Companhia de Jesus, enquanto que um historiador relatava a história dos 7 povos das missões. Aguardando a ambos, Daniel começou a caminhar pelo lado de fora. Queria ir no local onde se sentara pela primeira vez ainda menino, quando conhecer as missões. Ao chegar lá, retirou do bolso a pedrinha missioneira, que levara propositadamente com ele. Colocando-a na palma da mão, fala para esta: há quase meio século que te conservo comigo, meu querido talismã. Me proporcionaste momentos muito importantes. Agora é a ocasião propícia para retornares de onde saíste. Por isso te trouxe comigo. Termina um ciclo de vida, neste momento. O espírito que faltava retornar a este local, onde teve início tudo o que me aconteceu nessas últimas experiências de vida, se encontra hoje aqui. Procurando uma cavidade, entre os tijolos da ruína, que melhor escondesse a pequena pedra, sente uma pequena vertigem. Apoiando-se no muro, fecha os olhos para se equilibrar. Surge então, no quadro de sua mente por alguns instantes, a figura amedrontada da jovem Bugra Guarani, fechando em seus braços as 2 crianças, numa tentativa de protegê-las do mercenário português. Aquela mãe com seus filhos, que ele poupara da morte. E que a partir de então, caminharam os 3 a seu lado, através dos séculos, num resgate de amor. Voltando ao seu normal, Daniel, impressionado e muito comovido, coloca a preciosa pedra bem escondida numa brecha profunda, enquanto pensa: eu fui o primeiro a voltar aqui. Depois trouxe Giovanna, mais tarde Pedro e agora Fernanda. Após quase 3 séculos, retornamos ao local daquela chacina hedionda. O meu crime redimido, pela energia do amor cósmico, universal, que tão bem eles 3 souberam praticar. Nisso ele ouve em seu íntimo a voz de Giovanna: mas tu, meu amor, conquistaste a tua redenção. Pois através desse tempo, aprendeste a praticar este amor divino. Se não tivesse havido da tua parte a vontade de evoluir, não poderíamos ter seguido ao teu lado. Te amo. Estou te aguardando. Tua hora se aproxima. Sob o impacto dessa comunicação, Daniel sente uma forte emoção e uma dor qual uma punhalada penetrando em seu peito. Corre pelo braço esquerdo. Entretanto, ele se recupera ligeiro. Muito emocionado ainda, retoma o caminho de volta ao centro das ruínas, procurando por Pedro e Fernanda. Tio Daniel, é fantástico isso aqui, essa exclama entusiasmada. Assim que o encontra me arrepiei várias vezes, ao tocar as belas obras de arte. Elas possuem uma energia que toca o nosso coração. E a tua sensibilidade, querida, que permite sentires isso. São as energias de um tempo passado. Mas aconteceu uma coisa muito estranha comigo, que me deixou encabulada. Voltando-se para Pedro, pede: conta, Pedro. Conta para o tio. É que estávamos seguindo o guia, quando nos fundos do que teria sido uma sala, Fernanda parou frente a uma entrada para um corredor. Curiosa, perguntou ao guia se não poderíamos entrar ali. Ao que lhe respondeu que nada havia ali atrás para ser visto, que o corredor dava para o terreno baldio. Para espanto geral, ela quis saber, mas o que foi feito da escada subterrânea que levava a uma passagem secreta. Disseste isso porque, minha filha, indaga Daniel muito interessado, leste isso em algum livro? Foi o que o guia me perguntou também. E eu fiquei muito sem graça, sem ter coragem de dizer que eu,
Não sei como, tinha visto além da parede. Iria me achar louca. Então Pedro veio em meu socorro, dizendo que eu havia lido sim, num livro de ficção. Mas foi uma situação muito enjoada, porque quase todos riram de mim. Fernanda, querida, tiveste uma vidência. Enxergaste uma construção de um tempo passado, explica Daniel. Foi assim que o Pedro me consolou, concorda ela, rindo. Não, querida. Não foi consolo. Isso realmente acontece com as pessoas que já têm a mediunidade desperta, quando visitam lugares antigos, confirma Daniel. É mais comum do que tu pensas. Porém, sem nada demonstrar, interiormente ele sorri, pensando, foi uma prova de que viveste aqui no passado, neste local, Fernanda. Ficaram para assistir ao espetáculo Luz e Som. A noite estava cálida, com o céu estrelado. O jogo de luzes, conjugado com o som vibrante e o relato da história pelas vozes de excelentes atores, levaram os três ao auge da emoção. Quando este terminou, saíram com os olhos marejados de lágrimas. Em silêncio, entraram no carro e iniciaram a viagem de volta. À medida que foram comentando a beleza do espetáculo, a comoção que sentiam foi se esvanecendo. Quando pararam num restaurante à beira da estrada, para jantar, a descontração e a alegria pelo passeio já haviam retornado. Apesar de simples, era uma aconchegante taberna italiana, servida pelo próprio dono e sua família. Estava quase vazia àquela hora. Enquanto aguardavam a pizza calabresa, Pedro comunica a Daniel: pai, Fernanda e eu não queremos esperar muito tempo para resolvermos a nossa vida. Estamos certos do nosso amor e pretendemos nos casar quando ela retornar à Alemanha, agora no final do ano. O que achas? Se é o que vocês desejam. Se ambos têm a certeza de que é o caminho que devem trilhar, não vejo por que adiá-lo por muito tempo. E olhando para Fernanda, pergunta um tanto preocupado: mas já comunicaste esses planos aos teus pais? Ainda não, responde esta insegura. Por isso Pedro e eu queremos fazer um pedido ao Senhor, tio Daniel. Poderias ir para a Alemanha conosco. O seu apoio será de grande auxílio para nós. Mas é claro, minha filha. Irei com vocês sim. Além do que, é uma excelente oportunidade de rever minha família alemã. Os últimos meses passaram ligeiro. Com vistas a retornar ao Brasil já casada, Fernanda fez o vestibular para Sociologia, na PUC de Porto Alegre. Tendo passado neste, levou consigo a matrícula da universidade, para a Alemanha. O casamento se realizou 2 meses após a chegada deles em Berlim. Daniel, apoiado por Matilde e Hans, conseguiu a aprovação geral da família. Após a lua de mel pela Europa, Pedro e Fernanda fixaram sua residência em Porto Alegre. Chegara o outono. A noite estava amena e Daniel, que se mudara para o estúdio de Giovanna após o casamento de Pedro, se encontrava sentado no jardim interno. Apreciando a noite estrelada, cuja lua nova se mostrava num fino traço brilhante sobre o escuro céu, fixou seu olhar numa refulgente estela. Nisso, uma nuvem foi se aproximando e cobriu essa estela. Desviando o olhar para o lado direito, à procura de novas estrelas, se surpreende ao ver no outro plano de visão, à sua esquerda a mesma estrela sobre a nuvem. Surpreso, retorna o olhar para o ponto inicial e nada a ver, apenas a nuvem encobrindo aquele local. Retorna mais uma vez o olhar para a sua direita e a estrela surge novamente sobre a nuvem, no local à sua esquerda. Intrigado, repete por mais 2 vezes o mesmo processo, que confirme os diferentes níveis de sua visão. Uma voz então se faz ouvir em sua mente. Quando o ser humano aprender a olhar além da matéria, vislumbrará, com os olhos de sua alma cósmica, outros planos de vida. Reconhecendo a voz de seu mestre Shane, Daniel enxerga, mais surpreso ainda, a brilhante nave azul deslizando sobre o manto negro do céu estrelado. Muito emocionado, dirige o seu pensamento ao Criador.
Pai, como será a vida da humanidade após o seu despertar? E quando isso acontecerá? Novamente escuta a voz de seu mestre, respondendo a esta pergunta. A humanidade tem o tempo da eternidade para alçar este voo maior. Entretanto, a fé e o amor tornam este caminho mais rápido. A voz se cala e a nave desaparece. Uma paz profunda envolve Daniel. Sentindo-se sonolento, resolve entrar para seus aposentos e se deitar. Acomodado na cama, uma estranha letargia deixa seu corpo imobilizado. Uma luz azulada, intensa, ilumina todo o quarto e aparece um belo portal se abrindo para um florido jardim. Encantado, ele se sente atraído por tamanha paz e beleza. Seu corpo espiritual se desprende do físico e, tomado de um sentimento indescritível de felicidade, se encaminha para lá. Em meio à névoa azulada, surge Giovanna, novamente jovem, sorridente. Estendendo suas mãos para ele, fala com doçura: vem, amor. Venha comigo. Terminaste teu aprendizado. Tua hora chegou. Em paz, Daniel mergulha num sono profundo para despertar na espiritualidade. Sequência reencarnatória. Tomás. Jesuíta, 1715-1756, sacrificado nas missões. Pastor luterano, emigrante alemão 1811-1882, Povoado Novo Paraíso. Pastor luterano, Porto Alegre 1910-1966, Nova Dresden. Pai adotivo de Daniel em 1938. Daniel, mercenário português no massacre aos índios e jesuítas nas missões, 1756. Portugal 1716-1758, Rio Grande do Sul. Firmino, menino escravo negro 1786-1790, Estância no Rio Grande do Sul. Carlo, emigrante alemão 1830-1885, Povoado Novo Paraíso. Maoni, índio Guarani Daniel, por adoção, 1938-2001, Trilha das Palmeiras. Giovanna, criança índia, 1754-1756, filha da Índia Guarani, que foram poupadas da morte no massacre nas missões. Gretim, emigrante alemão 1835-1860, Povoado Novo Paraíso. Giovanna, mineira de Juiz de Fora 1939-2000, Trilha das Palmeiras. Adriana, freira católica, Rio de Janeiro 1828-1889, Povoado Novo Paraíso. Adriana, Porto Alegre 1921-1990, Trilha das Palmeiras. Francisco, jesuíta, Rio de Janeiro 1704-1756, sacrificado nas missões. Padre católico, Rio de Janeiro 1822-1887, Povoado Novo Paraíso. Padre católico, Porto Alegre 1925-1989, Nova Dresden. Juraci, Eleton, emigrante alemão 1815-1890, Povoado Novo Paraíso. Juraci, Índia Guarani 1919-1983, Trilha das Palmeiras. Pedro, Índia Guarani, mãe das duas crianças, salva do massacre de 1756, Missões 1736-1774, Tribo na Mata. Jurema, Índia Guarani, Tribo da Mata 1830-1880, Povoado Novo Paraíso. Potira, Índia Guarani, mãe de Maoni e Daniel, Reserva Indígena, 1920-1938, Nova Dresden. Pedro, índio Guarani, adotado por Daniel, cidade vizinha Reserva Iguamirim 1968. Fernanda, índio Guarani,
filho da Índia missioneira salvo do massacre de 1756, Missões 1752-1782, Tribo da Mata. Tupiara, Tribo da Mata 1846-1910 Povoado Novo Paraíso. Fernanda, neta de Hans e Matilde, Alemanha, Berlim 1982. Fim.